Peraí, tá vendo gases aqui. Excelente. Agora você já tem uma tabela com os itens classificados em ordem decrescente pelo valor e também sabe em percentual quanto equivale cada item do todo. Agora você precisará calcular o valor acumulado. Esse valor é imprescindível para que você consiga fazer o gráfico da curva ABC. O valor acumulado é calculado da seguinte forma. Primeiro, você precisa repetir na primeira linha o valor total do primeiro item. Qual o primeiro item? Aquele de maior valor. Isso mesmo, a cebola. Então, a cebola é o primeiro item nessa linha de valor acumulado e você vai repetir nessa coluna de valor acumulado o valor dela, que é R$5.000. Logo abaixo, você tem o tomate, que vale R$3.000. Mas como estamos falando de valor acumulado, você tem que somar os R$5.000 da linha anterior referentes à cebola com os R$3.000 do tomate e chegará ao valor que você deve escrever nessa parte da tabela, R$8.000. O mesmo deve ser feito para a batata. Se até agora eu tinha R$8.000 em valor acumulado, somando o valor da batata, que é de R$900, eu chego a um resultado de R$8.900. Agora, pause o vídeo e faça esse cálculo para todos os outros itens da tabela. Nossa, eles vão encher de pausar o vídeo, né? Oi? Eles vão encher de pausar o vídeo, né? Tá ficando claro? Agora, você vai fazer esse mesmo exercício da coluna do valor acumulado para a coluna de percentual. Ora, se a cebola equivale a 50% do todo e o tomate a 30% do todo, na primeira linha você deve repetir os 50% e logo abaixo colocar 80%, que é a soma do primeiro e do segundo item. Na terceira linha, por sua vez, você deve usar o resultado da linha anterior e somar ao percentual individual daquele terceiro item. Veja como isso aparece na tabela. Na primeira linha nós temos 50%, na segunda linha 80%, que é o resultado da soma de 50% com 30%, e na terceira linha nós somamos os 80% aos 9%, que são o percentual da batata. Sendo assim, temos até agora o percentual de 89% acumulados. Pause o vídeo e faça este mesmo cálculo para todos os outros itens da tabela. Depois de fazer essa parte do cálculo, você deve ter percebido que o último item chega aos 100%. É claro, se você inicialmente começa contando item a item, percentual a percentual, até chegar ao último, você tem que chegar aos 100%. Porque cada item representa uma parte do todo. E quando você soma essas partes, você tem o todo. E o todo, como nós vimos aqui, são 100%. A bateria vai descarregar do notebook. Falta ainda um bocadinho. Vou ter que ligar. Falta a última coluna e o gráfico. Nossa. Tá simétrico ainda, Will? Ok. Agora vamos para a última coluna. É a mais importante de todas, que é o resultado do nosso exercício. Agora você vai fazer a classificação dos itens, dizendo quem é o item A, quem é o item B e quem é o item C. Para fazer essa classificação, você precisa conhecer os critérios estabelecidos para essa empresa. Nessa empresa, todos os itens que somarem até 80% do valor em representatividade de todos os itens que ela comercializa serão considerados itens A.
Então, memorize esse valor. 80% item A. Os outros 15% que estão ali entre o meio, entre os itens A e os item C, serão os itens B, são os itens intermediários. E 5% do valor, ou seja, os itens que representarem apenas 5% do valor do que é comercializado do consumo médio naquela empresa, serão considerados itens C. Pode ser que haja muitos itens C, vários itens, mas com um valor pequeno. Então, quando você soma esse valor não passa de 5% de todo o valor do consumo daquela empresa. E aí esses itens são considerados itens C, conforme o critério deste exercício. Esse critério pode variar de empresa para empresa. Há empresas que podem considerar que aqueles itens que representem até 70% de valor sejam A, 20% B e 10% C. Esse critério de 80% para itens A, 15% para itens B e 5% para itens C são critérios definidos neste exercício. Vamos lá. Você vê aqui que nós temos a coluna do acumulado, do percentual acumulado. Nessa coluna nós temos 50%, 80%, 89%, que são os valores que você somou para poder chegar aos 100% depois de somar todos os itens, o percentual de todos os itens. Se o critério define que os itens dessa empresa que somarem até 80% do valor de representatividade do consumo delas são itens A, então nós podemos afirmar que a cebola e o tomate são itens A. Ora, por quê? Porque nós temos aqui que somando os valores do tomate e da cebola, só os dois itens já representam 80% do valor do que é consumido na empresa. Agora vamos aos itens B. Os itens B representam 15% do valor do que é consumido nessa empresa. Então, se nós chegarmos até 95%, nós encontraremos os itens B. Por que 95%? Porque são os 80% que nós já tínhamos como os itens A e somamos esse número aos 15% dos itens B. Então, 80 mais 15, 95. Chegamos aqui a 3 itens B. Ora, se eu tenho 2 itens B, A, 3 itens B, todos os outros itens são C. É isso mesmo. Agora, nós vamos para uma outra etapa deste exercício, que é o gráfico da curva ABC. Nesse momento, você já sabe quais são os itens A, os itens B e os itens C. Agora, você precisa representar isso num gráfico. Vamos a esse passo. Para criar o gráfico da curva ABC, você vai precisar desenhar dois eixos, como em qualquer gráfico: o eixo das ordenadas e o eixo das abscissas. Depois, você vai precisar criar uma escala. Nesse caso, nós criamos uma escala pela coluna. Nesse caso, nós utilizamos o valor do estoque para fazermos a curva ABC. Então, crie uma escala de 2 em 2.000, que vá do número 0 ao número 12.000 para criar o seu gráfico. Agora pause o vídeo e faça essa operação. Depois, volte para continuarmos com a curva ABC. Depois que você colocou essa escala no eixo das ordenadas, você precisa escrever os itens no eixo das abscissas. Então, você deve fazê-lo do mesmo jeito que você fez a classificação decrescente, dos itens A até os itens C, como é apresentado agora. Depois, você deve pegar os valores da coluna valor acumulado e marcar no gráfico. Veja aqui o exemplo. Para o item cebola, como ela representa R$5.000 desse valor, então esse número dela está aqui no gráfico. O tomate representa, depois de acumulado com a cebola, então isso é muito importante. Você não vai colocar só os R$3.000 do valor do tomate, você tem que colocar o valor acumulado. Então,
A cebola mais o tomate somam R$ 8.000. E aí marca esse valor no gráfico. Agora você vai fazer isso para todos os outros itens. Pegar o valor acumulado e marcar no gráfico. Lembre-se, o valor precisa estar alinhado com o item que está no eixo das abscissas. Faça essa parte do exercício e depois voltamos para terminar. Ótimo, agora estamos na fase final. Você já marcou todos os itens no gráfico, então você já colocou aqui todos os valores acumulados. Agora você pode ligar esses pontos e aí você vai encontrar a sua curva ABC. Depois de fazer isso, você deve criar uma reta no último item de cada curva. Então, se o último item da curva A é o tomate, você deve colocar uma reta sobre o ponto deste item. O mesmo deve ser feito para o último item da curva B. Assim, você separa os itens curva A dos itens curva B e dos itens curva C. Olhe para o seu gráfico. Nele você vê a escala no eixo das ordenadas, os itens no eixo das abscissas e você consegue dizer quais são os itens curva A, curva B e curva C. Está pronta a sua curva ABC. Parabéns! Volte a estudar pelo caderno de estudos e continue praticando os exercícios. Esses conteúdos precisam de muita prática para que você os absorva bem. Até mais!